Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos analisar como foi a desclassificação do Atlético na Copa do Brasil, do jogo da volta diante do Vasco. O Atlético vence no tempo normal, mas é eliminado nos pênaltis. Então vamos dar uma analisada como foi essa partida do Furacão. E aquele recadinho rápido: não é inscrito no canal? Se inscreve já, deixa o like para não esquecer depois, compartilha com seu amigo e vamos lá falar um pouco dessa partida do Atlético que começou. O primeiro tempo foi um primeiro tempo bom, o Atlético começou bem o jogo. Até os 10 minutos ali, as duas equipes se respeitando bastante. O Atlético tinha um pouco mais de volume, mas não era efetivo nas finalizações. Mas as duas equipes estavam se respeitando muito. O Vasco teve uma arrancada com o Ryan ali no comecinho. Ele puxa um contra-ataque, finaliza longe do gol do goleiro Mikael. Logo após essa arrancada do Ryan em contra-ataque e essa finalização, o Atlético responde muito rápido com uma tabela entre Coelho e Zapelli, onde o Zapelli corta o Maicon e finaliza com a perna esquerda, a bola desvia no próprio Maicon, mas o Léo Jardim espalma ela para escanteio. E então, os 9 minutos, o Atlético chega novamente, o Coelho estava fazendo uma excelente partida. Para mim, ao lado dele tem o Gabriel, o volante, distribuiu muito bem o jogo, fez umas inversões muito boas. Então, os destaques da partida do lado rubro-negro, para mim, foram do Coelho e também do Gabriel. O Coelho faz essa jogada, né? Aos 9 minutos ele finta o lateral, cruza para a área. No segundo pau, o Canóbio chega quase na linha de fundo, finaliza ali na rede pelo lado de fora. Foi a grande chance do Atlético nessa primeira etapa. Aí volta aqueles problemas que o Varini tem da bola aérea. O Atlético tem uma bola aérea muito frágil. O time do Vasco também é bem fraco na bola aérea. É um time que sofre bastante. Mas assim como o Vasco, o Atlético também tem indo muito mal nessas bolas alçadas na área. O Piton lança para a área, o Verratti ganha por cima do Kaique Rocha e a cabeçada dele passa à esquerda do goleiro Mikael. Era um lance de perigo, o Atlético não se atentou a essa jogada, mas num lance onde o Maicon toma uma trombada no ataque e fica com o nariz cortado, ele sai para ser atendido e é quando o Atlético desbanca seu primeiro gol. Uma boa jogada do Furacão. O Hugo Moura teve que recuar um pouco ali para fazer a posição do Maicon, e então o Atlético consegue ter mais espaço na frente da área ali e consegue trabalhar bem as jogadas com o Zapelli, que estava muito bem, com o Coelho, que estava se aproximando do Mastriani. Então estava saindo boa jogada ali na frente da área. O Eric estava aparecendo ali também. Então na jogada do gol do Furacão, a bola cai para o Esquivel na esquerda, que cruza, a bola passa na frente da área, cai no peito do Coelho, que domina bem e fuzila o gol do Léo Jardim, abrindo o placar para o Furacão e deixando o jogo um pouco mais tranquilo para o lado rubro-negro. Após o gol, o Atlético cresce na partida, já consegue outra jogada com o Coelho novamente lá na direita, onde ele finta o lateral, cruza para trás, o Zapelli chega da entrada da área e bate de perna direita, fazendo o goleiro Léo Jardim trabalhar. Então, a partir desse momento, o Atlético está bem encaixado no jogo, está bem concentrado, o time está indo bem na parte ofensiva, principalmente com o Coelho. E aí, aquela bola. Corta. Aí, após esse lance do Coelho cruzando para trás para o Zapelli completar, outra boa troca de passos do Furacão no campo de ataque. O Gabriel lança para o Coelho dentro da área, onde ele escora de cabeça para o meio e o Zapelli sozinho, entrando no segundo pau, finaliza para dentro do gol, faz o gol que deixa o Atlético em vantagem. O Atlético faz o segundo gol, fica mais tranquilo, e é quando o Kaique Rocha comete um errinho na saída de bola dentro da área, a equipe do Vasco não aproveita, o Raia tenta finalizar ela após a perda da bola do Kaique Rocha, que tenta recuar para o Mikael, o Raia se adianta a ele, desarma e finaliza para o gol, o Mikael faz uma excelente defesa, a bola sobra no meio, o jogador do Vasco, não me recordo quem, rola para o Paê, que poderia finalizar de primeira, mas ele decide fintar, os zagueiros do Atlético puxa para a esquerda e finaliza longe do gol do goleiro Mikael. E aí acontece o lance da expulsão do Ryan, ele com o braço tenta atingir o rosto do Esquivel na lateral, mas ela não pega em cheio, pega só no maxilar para baixo aqui, mas é uma agressão, não tem lance de disputa de bola na jogada, então o vermelho foi corretamente dado para o Ryan, que no primeiro momento o Wilton Pereira Sampaio tinha dado amarelo, o VAR recomendou
a revisão e então ele chega e expulsa o jogador do Vasco. A partir desse momento, estava tudo show, estava tudo como o torcedor do Atlético sonhava. O time com 2-0 em vantagem, com um a mais. E aos 45 do primeiro tempo, Piton cruza para a área, encontra o Verratti, que ganha no alto do Esquivel e marca um belo gol ali para o Vasco, deixando o agregado do placar tudo igual em 3-3. Eu achei que faltou um pouquinho de ousadia para o Varini. Ele entra com o mesmo time na segunda etapa. Talvez ele pudesse colocar um outro atacante no jogo para dar mais volume ali na frente para o Atlético. Talvez sim. Era o Pablo esse homem? Talvez não. Custou caro a expulsão do Diório. Talvez essas bolas alçadas que o Atlético tentou o segundo tempo inteiro tivesse tido mais produtividade com o Diório em campo, mas foi aquilo. O Atlético já aos 58 segundos consegue já dar um susto no Vasco. O Esquivel cruza, o Esquivel muito bem nessa função de cruzar a bola para a área, ele vai muito bem nessa função. Ele deu uma assistência hoje, e já não é a primeira, ele vem dando bastante assistências pelo Furacão. Ele cruza na área, Coelho domina de peito, joga para a esquerda, finaliza no cantinho e o Léo Jardim tem que fazer uma excelente defesa para o Vasco e garantir esse resultado de 2-1. O Atlético até cria chances, mas esbarra no goleiro. Muitas bolas alçadas, como reforcei agora há pouco, e é muito pouco. Então, o Zapelli, que vinha bem no jogo, era o cara que conseguiu o passe diferente ali na frente da área do Vasco. É substituído pelo João Cruz. Eu não sei se pelo cartão amarelo do Zapelli ele trocou o camisa 10 argentino do Furacão, mas o João Cruz não entra no mesmo ritmo do Zapelli. Ele participa muito pouco. No final do jogo ele consegue 2 cruzamentos para o Mastriani que não aproveita bem, mas é muito pouco. Ele é um jogador mais criativo, ele é um jogador mais lúcido, ele é um jogador que tem qualidade para dar esse passe final para os atacantes do Furacão terem condições de fazer o gol. Ele não conseguiu ir bem, o Atlético cai de produção com a saída do Zapelli, e então vira aquele drama. O Atlético começa a fazer substituições para especificamente colocar cobradores de pênalti. O Pablo, como havia falado, ele não tinha tanta condição de jogo e ritmo, né? Então ele entrou justamente para bater o pênalti. E foi essa a base de mudanças do técnico Varini e também do Rafael Paiva do Vasco. Os treinadores querendo meio que essas cobranças de pênaltis. E é o que acontece. O jogo termina, o Atlético até tem pressão no segundo tempo, mas não bota a bola para dentro do gol. Então, eu esperava um pouquinho mais porque você está com uma mais em campo. O Vasco não é uma excelente equipe. A gente já mostrou como eles têm falha na bola aérea. E o Atlético até tenta nessas jogadas aéreas, mas não é efetivo em nenhuma delas. Então, talvez se tivesse mudado a estratégia, talvez tivesse arriscado mais de fora da área, como fez o Gamarra, foi um dos lances mais perigosos do segundo tempo para o Atlético, onde ele finaliza de longe, muito longe, a bola quica na frente do Léo Jardim, que tem que tomar uma decisão rápida, eles palmam para escanteio. O jogo toma o rumo dos pênaltis. O Vasco, na Copa do Brasil, passou por Água Santa na disputa de pênaltis e passou pelo Fortaleza na disputa de pênaltis. Ele vem aqui para Curitiba, enfrenta o Furacão e consegue passar na disputa por pênaltis. O Vasco ele é perfeito nas suas cobranças de pênalti, não errou nenhuma. E o Canóbio, o único que errou nessa disputa. Ele foi o único que errou. Eu particularmente nunca tinha visto ele bater pênalti. Então, ele bate mal, ele bate a minha altura, meio que pro canto direito ali do Léo Jardim, que é um bom goleiro, mas eu acho que a cobrança do Canóbio não foi a ideal. Talvez se ele tivesse colocado um pouco mais de força pro canto, como foi a do Matson, onde o Léo Jardim chega na bola, mas não pega. Então eu acredito que se o Canóbio capricha um pouquinho mais, a bola entrava e aí talvez tivesse um destino diferente pro Furacão. Uma eliminação dura na Copa do Brasil, pela forma que foi, do jeito que foi. O Atlético tinha um a mais uma parte do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro. Então eu acredito mesmo que dava para ter passado no tempo normal, dava para ter ganho o jogo, mas são erros que custam caros. E esse erro
na bola aérea do Furacão novamente, custou caro, custou uma eliminação. Então tem que se atentar para não acontecer isso na Copa Sul-Americana, que é ainda acho que é uma grande oportunidade para o Atlético levantar o caneco essa temporada, além do Campeonato Paranaense, mas não pode falhar, não pode cometer esses erros básicos e trabalhar mais essa bola aérea, porque não dá para ficar sofrendo tanto. Então, essas foram as minhas considerações. Mas diz aí o que vocês acharam do jogo, quem mandou bem, quem mandou mal. Dá para salvar o ano do Furacão ainda. Torcedor rubro-negro, calma, tem a Copa Sul-Americana, mas é melhorar no Brasileirão e não errar na Copa Sul-Americana. E dá para o Furacão buscar esse título sim, e dá para terminar numa posição bem melhor no Brasileirão. Beleza, gente? Não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo e bora pro próximo vídeo, beleza? Valeu, tamo junto.